A graça e a paz. Quem já chorou muito aqui hoje? Eu acho que eu enchi o lixinho ali de tanto papel que eu chorei já aqui hoje, viu? Chorei demais, nossa gente, foi bom demais até aqui. Crianças, eu vou falar com as crianças primeiro, tá? Dá licença. Nós vamos ter uma história muito legal agora, mas para essa história nós trouxemos uma convidada muito especial. Eu queria que vocês me ajudassem a chamar ela. Vocês podem me ajudar? Então quero que vocês falem assim: convidada, pode entrar? Tá fraco, né, convidado? Vamos lá, mais forte, mais forte. Agora sim, eu vou chamar minha convidada então. Por favor, convidada, pode vir que ela vai contar uma história para vocês. Vocês gostam de histórias? Eu amo histórias. E a minha história, ela está no livro perfeito, que é a... Isso mesmo! A minha história está na Bíblia. Eu me chamo Ana. Quem já ouviu falar de mim? Ah, bastante gente! Olha só, há muito tempo atrás, a minha história está bem aqui. No livro de 1 Samuel. Depois vocês vão poder ler a história lá na casa de vocês. Há muito tempo atrás, eu tinha um marido. Meu marido se chamava Eucana. Quem conhece o Eucana? Já ouviram falar, né? Pois bem, meu marido, ele me amava muito, mas ele sabia que eu era uma mulher de muita fé e oração. Mas eu tinha algumas tristezas, sabe? Eu ficava triste com algumas coisas. Ele tinha uma outra esposa. Pode ter outra esposa hoje? Não, naquele tempo podia, mas hoje não pode. Essa esposa dele se chamava Penina. E Penina, isso, e ela fazia bullying comigo. Vocês acreditam que no tempo da Bíblia existia bullying? Sabe, eu não podia ter filhos. E ela tirava um sarro de mim. Ela vivia falando coisas que me deixavam muito triste. Mas eu não fiquei tão triste assim por muito tempo. Todos os anos, o meu esposo ia oferecer sacrifícios lá no templo. E ele sempre destinava uma grande parte para mim, porque ele me amava muito e ele sabia da minha tristeza. Numa certa ocasião, eu estava tão triste, mas eu estava tão triste, que eu fui até a porta do templo orar ao Senhor e me derramar diante dele. Mas o profeta Eli, que passava por lá, ele viu que eu estava chorando tanto, que ele pensou, olha isso, ele pensou que eu estava embriagada. Verdade, mas não, era muita tristeza. Até que ele falou para mim que o desejo do meu coração seria atendido. Vocês sabem qual era o grande desejo do meu coração? Isso! Eu queria muito ter um bebê. E Deus me deu um filho. Eu dei a ele o nome de Samuel. Isso mesmo, eu dei a ele o nome de Samuel. Samuel era um menino maravilhoso. Sabe por quê? Eu fiz um propósito com Deus, de que eu entregaria ele no templo para que ele servisse ao Senhor. Quando ele nasceu, ele cresceu um pouquinho, já não mamava mais. E aí,
eu e o meu esposo fomos levar ele até o templo. E lá ele foi criado pelo profeta Eli. A Bíblia fala que ele crescia em estatura. Criança cresce bastante, não cresce? Sim, mas ele crescia também no conhecimento. Ele aprendia das coisas de Deus. E sabe, o mais importante não é só aprender as coisas de Deus, é praticar, isso mesmo. Nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos, as coisas boas que o Senhor tem para nós. Todos os anos, eu e o meu esposo íamos até o templo. E nós levávamos roupa nova para o Samuel. E nós víamos como ele estava. Porque, como eu falei, criança cresce muito rápido. E ele ia crescendo e precisando de algumas roupas novas. Numa determinada ocasião, Samuel foi dormir. Ele morava lá na casa do profeta Eli, junto com ele, né? E aí, ele estava dormindo e ele escutou uma voz. Que dizia como? Samuel, Samuel. Como era a voz? Muito bem. A voz dizia essa, só que Samuel não conhecia a voz do Senhor ainda. Ele acordou, foi lá no quarto do profeta Eli e falou: Senhor, o senhor está me chamando? Ele: não, eu não estou te chamando, volta a dormir. Ele estava lá no maior sono. Aí falou: não, pode voltar para lá. Samuel voltou. Eu imagino que ele cobriu, virou de ladinho e começou a babar de novo. Criança baba quando dorme? Sim! Pela segunda vez, Samuel, dormindo, ele escuta aquela voz que dizia... Samuel conhecia já a voz do Senhor? Ele foi lá no profeta Eli novamente. Ele falou: Senhor, o senhor está me chamando de novo? Né? O senhor quer falar comigo? Não, Samuel, volta a dormir. E isso aconteceu mais uma vez. E ele entendeu a voz do Senhor? Ainda não. A Bíblia conta que Eli era um homem de Deus. Ele já tinha tido experiências grandes com o Senhor. E ele sabia que o Senhor falava. O que ele fez? Quando Samuel chegou até ele, ele falou assim: olha, Samuel, se por acaso essa voz te chamar de novo, você fala, Senhor, o teu servo ouve. Você responde assim, tá certo? Samuel, sem entender nada, falou: tá bom, eu vou lá. E foi lá para a cama e voltou a babar. Puxou a cobertinha e foi babar de novo. Pela quarta vez, aquela voz. Só que dessa vez, Samuel não foi até onde ele estava. O que Samuel respondeu? Vamos lá de novo. Fala, Senhor. O teu servo ouve. Vamos em coro de novo? Responder como Samuel? Fala, Senhor. Muito bem. E foi isso que Samuel respondeu. Mas essa história continua, porque Samuel cresceu e teve experiências lindas com o Senhor. Mas essa parte o tio Fabi vai contar para vocês. E aí, vocês gostaram da história? Quem já conhecia mesmo? Levanta a mão. E os pais, alguém conhecia? Eu pensei que os pais não conheciam, não. Muito bom. Muito bom, gente. A vida de Samuel, ela não foi baseada somente quando ele foi para o templo.
A vida dele começou exatamente antes, né? A gente tem que pensar também na família dele. No seu pai, Eucana, e na sua mãe, Ana. Eucana era um homem de Deus. Ele era um homem piedoso e sempre estava lá no templo procurando fazer os sacrifícios ao Senhor. E Ana era uma mulher de oração e fé. Uma mulher de muita oração e fé. Quando Samuel já estava numa idade, eu imagino que não era muito velho ainda, né? Era pequeno ainda, Ana cumpriu com o compromisso que ela havia assumido com o Senhor e entregou Samuel até Eli. Eu vou te ser sincero, quando eu estava estudando a passagem, eu comecei a pensar em Eucana. Ana falando para ele, eu vou entregar Samuel lá no templo. Eu pensei, eu imaginando, se fosse eu, né, Fabiano falando na parte carnal, eu ia falar, você é doida, mulher? Primeiro filho que a gente tem, você quer entregar ele no templo? Mas não. Eucana era tanto, Senhor, um homem de Deus, que ele apoiou a esposa naquilo que ela havia prometido ao Senhor, no compromisso que ela havia feito. E a Bíblia nos conta, como a tia Elaine falou, que Samuel ele crescia em estatura, em sabedoria, e eu imagino que ele era pequenininho, assim como vocês, quando ele começou a ministrar dentro do templo. Ele não era uma criança muito grande, né? Ele era pequeno ainda. E ele crescia em estatura, em sabedoria e no conhecimento de Deus, e no favor também junto aos homens, né? E por isso eu quero ler de novo com vocês lá. A tia Elaine contou, mas nós vamos ler lá na Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia, criança? Qual foi a criança que trouxe a Bíblia? Trouxe? Então, tá bom, isso aí. A gente pergunta todo domingo, quem trouxe a Bíblia, não é? E vocês trazem? Ah, não é todo mundo não, hein? Eu sei que não é todo mundo que traz, não. Agora eu pergunto para os pais, quem trouxe a sua espada aí? Ah, isso aí, ó. Tá vendo só? Tem que seguir o exemplo do papai. Na verdade, papai, incentivem seus filhos a trazerem a Bíblia para a igreja. Amém? Então vamos abrir lá. Em 1 Samuel, no capítulo 3, nos versículos de 2 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Certa noite, Eli, já quase cego, estava dormindo no seu quarto. E Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a arca da aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus chamou, Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli respondeu, eu não chamei você, volte para a cama. E Samuel voltou. Então o Senhor Deus tornou a chamar Samuel. O menino se levantou, foi aonde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Mas Eli tornou a responder, eu não chamei você, filho, volte para a cama. Samuel não conhecia o Senhor, pois o Senhor ainda não havia falado com ele. Aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele se levantou, foi aonde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Então Eli compreendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino, e ordenou, volte para a cama, e se ele chamar você outra vez, diga, fala, ó Senhor, pois o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse, Samuel, Samuel. Fala, pois o teu servo está escutando, respondeu Samuel. Uma experiência tremenda essa, né? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Vocês já ouviram? E os papais, quem já ouviu a voz de Deus? Os papais, os vovôs, os titios? Dá um glória aí. Ah, isso aí. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus fala com a gente não escuta. E a gente não ouve. Mas é por quê? Porque nós não sabemos como é a voz de Deus. Mas como deve ser a voz de Deus? Quem sabe me dizer aqui? Vocês sabem como deve ser a voz de Deus? Como é a voz de Deus? Não? Às vezes a gente pensa que a voz de Deus é como se fosse um trovão, não é? Bem forte, algo bem tremendo, né? Mas a voz de Deus, ela é uma voz mansa, é uma voz fácil de ouvir, é uma voz que não traz confusão, e é uma voz que traz paz ao coração.
Mas existem outras formas do Senhor falar sem ser falando? Será que existe, crianças? Sim, existem várias outras formas, não é? Muitas vezes no pensamento. Vem um pensamento na nossa mente, é o Senhor falando com a gente também, né? Às vezes a gente ouve, o Senhor fala com a gente através da sua palavra, né, da Bíblia. Né? Por isso, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, isso aí. Através de sonhos, o Senhor já fala com a gente através de sonhos, através da oração. Sabia que Deus fala também através da oração? Através das aulinhas do MK. Quem assiste as aulinhas do MK aqui? É isso aí. Através das aulinhas do MK, um tio numa aulinha que está dando lá, ele pode falar com você também, o Senhor pode falar. E para os papais que estão aqui no templo, através da pregação, através da palavra do pastor. Não é? Agora que nós já aprendemos como Deus fala com a gente, como é o tom de voz do Senhor, pergunto de novo, quem aqui já ouviu a voz de Deus? Com quem o Senhor já falou aqui? Eu sei que tem muitas crianças aqui que já falaram lá na salinha lá, que elas já ouviram a voz de Deus, Deus já falou com elas, Deus já revelou coisas para elas lá dentro da salinha, nós já ouvimos tudo isso lá. Mas não adianta só ouvir, adianta. A gente tem que também fazer o quê? Obedecer, não é? E papais aqui, quem já obedeceu a voz de Deus? Dá um glória aí. Amém. E essa é a parte mais importante, porque não adianta só a gente ouvir, a gente só escutar, só ler, né? A gente também tem que cumprir aquilo que o Senhor fala com a gente. Mas para que isso aconteça, existe uma necessidade muito importante, que é a gente ter o quê? Um relacionamento com o Senhor. O relacionamento vem através do quê? Através da leitura da palavra e através da oração. Né? A gente começa a conhecer mais o Senhor, a saber como Ele é e o que Ele quer da gente. Mas vocês sabiam que existem pessoas aqui na igreja que passam uma vida toda e não tiveram nenhum tipo de relacionamento com o Senhor? É triste isso, né? É triste isso. A gente tem que realmente buscar, porque o Senhor, Ele não vem. Vem cá, Fabiano, vou ter um relacionamento com você aqui agora. Né? A gente tem que dar o primeiro passo, a gente tem que buscar isso com o Senhor. A gente tem que buscar Ele. É uma via de duas mãos. A gente vai e o Senhor vem e dá para a gente. E Ele entrega aí tudo aquilo que Ele tem que entregar para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Nós temos que entender que também esse relacionamento é algo diário. Não adianta eu vir no domingo aqui na igreja, ouvir a pregação do pastor, ouvir as aulinhas da igreja, no MK, na salinha lá, e ir embora e não fazer mais nada. Eu tenho que chegar em casa e ainda continuar estudando e buscando aquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Não é verdade? Mas vocês, crianças, jovens, adolescentes, como é que vocês vão fazer se vocês vierem só na igreja e receberem isso no domingo e não continuarem durante a semana fazendo esse tipo de coisa? É porque isso não é só para criança não, gente. Isso também tem a ver com os jovens, os adolescentes, os adultos, né? Com todo mundo, com todos nós. Todos nós temos que fazer isso. Não adianta vir só na igreja no domingo, receber aquilo que o domingo tem para dar e ir para casa e... A gente abastece o tanque aqui no domingo, chega no domingo, na segunda-feira, gastou um pouco. Na terça-feira já gastou mais um pouco. Na quarta acabou o combustível. E aí? Já era. A gente tem que continuar colocando isso na nossa vida. E as crianças também têm que ter isso também. No domingo aqui a semente é plantada, mas ela tem que continuar sendo regada. Né? Ela tem que continuar sendo regada. Porque senão, ela vai ser igual aquela semente que caiu num terreno rochoso, né? Ela vai germinar, mas por ela não ter uma raiz profunda, vai vir o sol e vai fazer o quê? Vai secar. A gente tem que continuar germinando isso para que essa raiz ela seja bem funda. Não podemos, pais, agora vou falar um pouquinho para os pais. Como pais, nós não podemos ficar satisfeitos com o básico para as nossas crianças. Gente, a gente tem crianças aqui que dá aula de teologia nos tios. Vocês sabiam disso? Tem tio que chega lá na aula, lá, o tio está começando lá, vamos para a primeira aula? Vamos. A gente dá a instrução, cuida do tio e tudo mais. E tem gente que sai da sala, gente, o que é isso? As crianças sabiam mais do que eu.
né? Tem tio que vai lá contar a história lá, que nem fosse for contar a história de Samuel aqui, tem uma criança que levanta lá e conta a história tudinho antes do tio dar aula. E acaba com toda a aula do tio antes de começar a aula. A gente tem crianças assim, mas nós temos pais que deixar de dar o leitinho, né? Muitas vezes a gente tem que dar um pouco mais, a gente tem que dar um achocolatado, tem que dar um leite com café, porque as crianças, elas são absorventes, elas absorvem tudo aquilo que a gente passa para elas. Amém? Como pais e responsáveis das crianças, nós temos que encorajá-los a fazer isso. Mas como nós vamos fazer isso com as nossas crianças? Como pais e responsáveis, a melhor maneira de nós fazermos isso é através do exemplo. Se nós queremos que nossos filhos, eles leiam a Bíblia, eles têm que ver a gente lendo a Bíblia. Se a gente quer que nossos filhos façam oração, eles têm que ver a gente orando. E não é uma oração só do almoço, não. Tem que ser uma oração fervorosa mesmo, uma oração vivada, para que eles possam aprender. Eu lembro o Pedro, quando a gente começou a vir aqui para a igreja, ele era pequenininho, e quando a gente começou a fazer oração em casa, ele falava que queria orar. E ele começou a orar da mesma forma que uma pastora orava aqui na igreja. Aí ele lá, aquela oração fervorosa, ele pegou como exemplo aquela pastora orando, levantando a mão, gesticulando e fazendo igual a ela. Ele pegou como exemplo lá. Nós estávamos ainda engatinhando ainda nisso, a gente estava aprendendo, então começamos a ensinar ele também as formas de orar. E hoje, quando você está junto em algum lugar, a gente pergunta, quem vai orar? Quem quer orar? Ele é o primeiro a levantar a mão. Ele é o primeiro a levantar a mão. Até mesmo quando ele até dá oportunidade para os outros, né, às vezes. Aí a gente pergunta, e quem vai orar? E ninguém faz nada. Quem vai orar? Ninguém faz nada. Quem vai orar? Ele tá bom, eu oro. Ele vai lá e ora, né? Então a gente tem que realmente dar esse exemplo para os nossos filhos, né, para que eles possam realmente aprender, através do nosso exemplo, o que é oração, o que é a leitura da palavra. Se nós queremos que nossos filhos sejam bondosos com as pessoas, nós temos que ser bondosos também. Se nós queremos que nossos filhos respeitem a gente, nós temos que respeitar nossos pais, né? Se nós fizermos tudo isso, lá na frente, quando nós chamarmos a atenção dele para alguma coisa, a gente não vai ouvir deles. Mas por que eu vou fazer? Você não faz? É ser duro você ouvir uma coisa dessa do nosso filho, né? Cobrar dele, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Mas por que eu vou fazer? Você não faz, pai. Já estou caminhando para o finalzinho aqui também. Abre lá para a gente, lá no livro de Provérbios, no capítulo 22. Versículo 6. Diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Como pais, nós temos que educar, ensinar os nossos filhos o caminho, no caminho, não o caminho. Eles têm que continuar no caminho, não adianta só você mostrar para ele, o caminho é esse aqui, ó. Vai reto e você chega lá. Não é só isso, pai. Não é só isso, mãe. Nós temos que acompanhar também esse crescimento dos nossos filhos. Uns dias atrás eu estava ouvindo um podcast de um líder de uma igreja de ministério infantil também, e ele falava que não adianta nós somente investirmos no ministério infantil, se nós não cuidamos dos jovens, quando eles chegam nos adolescentes, já são jovens, né? Nós temos que continuar cuidando dos nossos filhos no ministério infantil e temos que cuidar deles lá, para quê? Para que eles cresçam fortes também quando são adultos, sejam bons maridos, sejam bons pais e eduquem seus filhos também para que sejam fortes assim como eles. Então que nós possamos buscar isso do Senhor. E somente para poder complementar, em João 10, o Senhor, ele estava ali rodeado dos judeus, e os judeus questionavam ele, né, sobre quando ele iria mostrar para eles quem ele era, né? E o Senhor falou para eles, mas como vocês vão me... aliás, eles perguntavam para o Senhor não vai falar para a gente que o Senhor é o Cristo, né? Ele falou, mas eu já tenho feito tantas coisas aqui, vocês não estão vendo, né? E lá no versículo 27, de João 10, diz o seguinte:
As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, que nós possamos, irmãos, buscar esse relacionamento com o Senhor. Assim como a igreja tem buscado, uma igreja avivada, né, aqui nas pregações no templo, lá nas salinhas do Manaim Kids, nós também temos buscado isso com nossas crianças. A orientação que nós temos passado para os professores é para que eles mostrem para as crianças como fazer isso, porque muitas delas não têm isso em casa. Fazer uma oração fervorosa, ter um momento de louvor lá com elas, um louvor que realmente busque a presença do Espírito, para que elas possam ver como isso acontece. Nós sabemos que tem crianças que vêm aqui, vêm com o tio, vêm com o avô, né, e o pai não é da igreja, não tem um relacionamento com o Senhor. Então nós fazemos isso para poder dar o exemplo para elas lá. E que vocês, pai, possam mostrar isso para ela, porque, como a gente sempre fala, né, as crianças são o futuro da igreja. Hoje somos nós que estamos aqui, amanhã são elas, né? E que possamos ajudá-las a compreender esse grande amor que o Senhor tem. Como nós cantamos aqui, pedindo para o Senhor falar com a gente, né, quando estamos na sua presença, quando nós estamos na presença dele, nós temos vontade de pular, de cantar, de dançar. Que isso, irmãos, seja algo diário na vida de vocês. Não seja algo que realmente aconteça somente no domingo. Não deixem isso. Busquem a presença do Senhor dentro da casa de vocês. Coloquem louvores para as crianças também. As crianças também gostam de louvor de adulto também, gente. Nós cantamos aqui algo novo é um louvor de criança? Não é. É de adulto, mas as crianças gostam, elas curtem também isso. E elas gostam de sentir a presença do Senhor na vida delas. Quantas vezes nós tivemos lá na salinha lá, vamos orar pelo irmãozinho que está doente, pela irmã a tia de fulano que tá doente, a avó que está doente também. E você vê as crianças se entregando, ajoelhando, de mão erguida. Isso é tremendo de se ver. Então nós temos que realmente incentivá-los a buscar mais do Senhor. Não é somente o leitinho. Elas têm que tomar o achocolatado, o leite com café, para que isso realmente possa fluir para fora, né? Nós cremos que essa realmente é a geração de Samuel, a geração que ouve a voz do Senhor, mas acima de tudo obedece, porque Samuel, ele obedeceu à voz de Deus. Ele foi um grande profeta, ele chamou um dos grandes reis que nós vemos na Bíblia, que foi Davi, e nós cantamos aqui sobre Davi. Então que nós possamos investir no futuro dos nossos filhos, porque eles são a geração futura, são a geração de Samuel. Assim como os jovens que eu já ouvi falando lá, é a geração de João Batista. Realmente nós cremos nisso, irmãos. Cremos em crianças avivadas, cremos em crianças que falam línguas, crianças que vão profetizar na vida de outras pessoas também. Amém?
dessa geração.